Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Aparições de Jesus ressuscitado. E Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus, e eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Ou a toda criatura, isto é, ao que crê e ao que não crê. Segue-se: aquele que crer e for batizado será salvo. Com efeito, não basta crer, pois quem crê e ainda não foi batizado, sendo ainda catecúmeno, ainda não conquistou a salvação de modo pleno. São Gregório Magno. Talvez cada um diga consigo mesmo: já criei, serei salvo. E diz a verdade, se mantiver a fé por meio das obras. Com efeito, verdadeira é a fé que não contradiz com as obras o que diz com as palavras. Segue-se: o que não crer será condenado. São Beda. Que diremos aqui sobre os pequeninos, que pela idade ainda não têm capacidade para crer? Porque sobre os maiores não há dúvida, pois na Igreja do Salvador os pequeninos creem por meio de outros, assim como, de outros, levam os pecados que lhes são perdoados no batismo. Segue-se: estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Teofilacto Diócrida. Isto é, dissiparão os poderes intelectuais, assim como que diz Lucas, a saber, caminhareis sobre serpentes e escorpiões. Deve ser compreendido de modo intelectual. Pode-se, no entanto, compreender-se também como referente às serpentes sensíveis, como Paulo não sofreu nenhum mal das serpentes. Segue-se: e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Lemos nos relatos muitos de tais feitos, pois há muitos guardados com o sinal de Cristo, os venenos ingeridos não puderam fazer mal. Segue-se: imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. São Gregório Magno. Por acaso creremos menos pelo fato de não realizarmos estes sinais? Mas eles foram necessários no início da Igreja, pois, para que crescesse a fé dos crentes, ela teve de ser alimentada por milagres. Pois também nós, quando plantamos árvores, nela derramamos água até o momento em que a vejamos ter crescido na terra. Mas se tiverem fixado raízes, deixamos de regá-las. Sobre estes sinais e virtudes, temos algo a considerar de modo mais sutil, pois a Santa Igreja faz todos os dias, espiritualmente, o que fazia então corporalmente pelos apóstolos. Com efeito, quando seus sacerdotes impõem, pela graça do exorcismo, as mãos sobre os crentes e proíbem os espíritos malignos de habitarem suas almas, que outra coisa fazem senão expulsar os demônios? E os fiéis que abandonaram as palavras seculares e ressoam os santos mistérios falam em novas línguas. Aqueles que, por suas boas exortações,
retiram a malícia dos corações alheios, subtraem serpentes, manuseando-as. Aqueles que ouvem conselhos pestíferos, mas não são levados a praticar perversidades, bebem algo mortífero, mas que não lhes faz mal. E quando veem seus próximos se debilitarem na prática das boas obras e, com o exemplo de suas próprias obras, dão forças à vida deles, impõem as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Tais milagres são tanto maiores quanto mais são espirituais, e quanto por eles não os corpos, mas as almas são reanimadas. Pseudo Crisóstomo. O Senhor Jesus, que havia descido do céu para libertar nossa natureza da enfermidade, também subiu aos céus. Por isso se diz: ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu. Santo Agostinho. Por estas palavras, parece ter mostrado, de modo satisfatório, que o discurso anteriormente citado foi o último que dirigiu a eles na terra, conquanto não pareça de todo modo forçar-nos a esta interpretação. Pois não disse, depois de lhes dizer estas coisas, razão pela qual se admite, se a necessidade o obrigar, que esta não tenha sido sua última fala, mas que o que foi dito, depois que assim lhes falou, elevou-se ao céu, pode referir-se a tudo que com eles falou durante todos aqueles dias. Mas porque aquilo que dissemos acima faz-nos antes supor que tenha sido o último dia, deve-se acreditar que, depois da predita fala recordada por Marcos, conjuntamente também com as palavras recordadas nos Atos dos Apóstolos, o Senhor subiu aos céus. São Gregório Magno. No Antigo Testamento, aprendemos que Elias foi arrebatado aos céus, mas um é o céu etéreo, outro é o céu aéreo. O céu aéreo é próximo da terra, portanto, Elias foi levado ao céu aéreo, de modo que foi repentinamente conduzido a uma região secreta onde vive num grande repouso da carne e do espírito até que retorne, no final do mundo, e pague sua dívida com a morte. Deve-se notar também que, segundo lemos, Elias subiu aos céus num carro para demonstrar-lhes abertamente que, sendo um simples homem, necessitava de um auxílio alheio. Já quanto ao nosso Redentor, não cremos que foi elevado por um carro ou por anjos, pois quem fez todas as coisas era elevado por seu poder sobre todas as coisas. Devemos também considerar o que Marcos acrescentou, e sentou-se à direita de Deus, ao passo que Estevão disse: eis que vejo nos céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas estar sentado é próprio de quem julga, já estar de pé é próprio de quem luta ou auxilia. Estevão, portanto, estando em meio ao combate dos sofrimentos, viu de pé aquele que teve como auxiliador. Mas aqui Marcos o descreve depois da ascensão, como estando sentado, uma vez que, depois da glória de sua ascensão, será visto, no fim, como juiz. Santo Agostinho. Não devemos compreender este ato de sentar-se como relativo aos membros humanos, como se o pai se sentasse à esquerda e o filho à direita, mas compreendamos a própria direita como o poder que aquele homem recebeu de Deus, de modo que virá para julgar aquele que primeiro veio para ser julgado. Com efeito, sentar-se compreende-se como habitar. Do mesmo modo como dizemos sobre algum homem, sediou-se naquela pátria por 3 anos. Assim, pois, crede que Cristo habita à direita do Pai, pois é bem-aventurado e habita na bem-aventurança, que se denomina direita do Pai. Ali, com efeito, tudo é direito, pois não há nenhuma miséria, segue-se. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que acompanhavam. São Beda. É de notar que, ao escrever seu evangelho, o evangelista Marcos prolongou-o para tempos tão longínquos quanto começou em tempos tardios, pois começou do início da pregação do evangelho realizado por João e chegou narrando até o tempo em que os apóstolos semearam a mesma palavra do evangelho por todo o mundo. São Gregório Magno. O que se deve considerar nisto, senão que a obediência segue o preceito e que os sinais seguiram a obediência? Pois o Senhor havia preceituado: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, e nos Atos dos Apóstolos, sereis minhas testemunhas até a extremidade da terra. Santo Agostinho.
Mas de que maneira esta pregação foi completada pelos apóstolos, sabendo que agora há povos entre os quais começou há pouco, e outros entre os quais ainda até não começou a se cumprir? O Senhor não ordenou somente aos apóstolos aos quais falava que completassem uma tão grande tarefa, mas, quando parece ter dito somente a eles, eu estarei convosco até o fim do mundo, quem não compreende que o prometeu a toda a igreja, que enquanto uns morrem e outros nascem, estará aqui até o fim do mundo? Teofilacto, Diócrida. Deve-se saber também que a palavra se confirma pelas obras, assim como, entre os apóstolos, o discurso era confirmado pelos sinais que se seguiram. Que se faça, ó Cristo, que os discursos que pela virtude proferimos se confirmem por obras e atos, que finalmente sejamos perfeitos com vossa cooperação em todas as palavras e obras, pois a vós cabe a glória tanto dos discursos quanto das obras. Amém. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.